Fico tentando usar outras ferramentas aí, mas parece que não dá, não sei, muita coisa eu não sei aqui. Mas vamos para o que importa. Outra coisa a ser considerada aqui de importância, talvez todo mundo, acredito que saiba, pelo menos o mínimo, saber a questão do povo, né? Vou chutar aqui de uma maneira genérica que eu acredito que seja, e depois vamos ver o que coincide. Tem a ver a cultura, eu sei que tem a ver a língua, lógico, os conhecimentos, conhecimento popular, sabe? A interação popular, principalmente cultural, mas também o território, né, que eles vão chamar depois de soberania, né? Vamos ver aqui que o livro, como o livro descreve. Abre aspas. Podemos definir povo como um conjunto de pessoas ligadas por vínculos históricos, culturais, que falam a mesma língua. Eu acredito que essa questão histórica seria a questão mesmo tanto de lugar de origem, mas tem outros lugares, tem exceções. Então, independente das exceções, sempre existe um marco, né? Ou seja, a transição, né, de um regime para outro, ou mesmo na emancipação do país, sempre tem ou na luta pela emancipação, sempre tem um marco, né? Cultural, para transferência mesmo de cultura, né? E falar a mesma língua. É claro que tem países que falam, lógico, falam a mesma língua, mas várias línguas, né? E uns com apenas uma ou duas línguas, mas sempre tendo uma língua, entre aspas, oficial, né? Pelo menos uma literatura catalogada. É claro que alguns já perderam, né? Foram substituídos pelo processo de colonização e tal, etc. Mas vale o consenso, acredito eu, atual, né? Vivenciam as mesmas tradições, com costumes, hábitos e interesses em comum. É engraçado essa estratégia de Gramsci, né, quando a escola de Frankfurt, na ideia de mudar a mentalidade ocidental, né, para o sistema socialista, conquistando a miúdo, né? Por isso tanto apreço aos jovens, né, porque totalmente vulnerável, justamente para isso, né? Tentar atacar sutilmente os pilares, né? Desconstruir a ideia, sempre a palavra desconstrução, sabe? Sempre alguém ouviu uma palavra desconstrução é para se desconfiar, né? É atacar pela língua, né? Adicionar línguas aí informais como se fossem informais. Olha a ideia do todes, do ili, dili, essa besteira aí. Então a gente perdeu o latim, que é a nossa língua mãe, e agora temos que nos curvar pela força na propaganda. Antigamente as coisas faziam sentido, né? Antigamente a cultura sobressaía, cultura que eu quero dizer assim, né? A origem, dava peso à língua, né? Como se fosse um legado de tradição apurado pelos anos e modificado através do bom senso, né? Hoje em dia não, hoje em dia ele é imposto através de cartilhas e lógico, né, como a lei que define as coisas, quando você entope as faculdades de doutrinadores. E os filhos desses doutrinadores, ou seja, esses alunos mancebos aí, neófitos, vão sair e vão se tornar aí, ao longo dos anos, professores. E só para isso que eles servem também, né, para professores, né, porque outros cargos são incapazes. E aí eles se tornam aí juízes, advogados, etc., que vão aprovar leis que favorecem a causa deles. Então, assim, é muito mais um apelo emocional do que racional. Deve haver alguma explicação para isso, no sentido desse apelo emocional, né? Você vencer pela emoção e não pela razão, sabe? Então, quando tudo está indicando que o socialismo é o pior caminho, ainda existe a utopia, a razão guiada pela utopia. E os hábitos e interesses em comum. São exatamente esses pontos de semelhança, os responsáveis pela contínua ligação entre essas pessoas.
Aí abaixo do conceito do povo, ele faz o conceito de população. Aí depois ele faz o de comunidade, daí por diante. Vamos ver se a gente consegue chegar pelo menos no de comunidade aí. Ou mesmo de população. Abre aspas. Por sua vez, população vem a ser o conjunto de pessoas que habitam um determinado espaço físico, seja um país, uma região ou uma cidade. A população é a quantificação numérica desses indivíduos. É interessante que, não sei se outras nações têm isso, se alguém souber me ajuda, mas nos Estados Unidos o legal de lá é que assim, parece que cada estado tem suas leis, né? E tem suas diretrizes daí por diante, sabe? A pessoa meio que, por exemplo, busca lá o estado que mais lhe agrada, né? Como se fossem vários países, mas que ao mesmo tempo em estado de guerra se protegem, né? Vamos dizer assim, eles não se anulam, não sei se concorrem entre si, né? Possivelmente, né? Não sou americano, possivelmente concorrem, mas de maneira pacífica, né? Nada aviltante, até por causa da questão justamente dita aqui, né? Apertei aqui sem querer, ainda bem que não... Então, justamente por isso, mas que são unidas não só pela linha e a sensação de pertencimento e as trocas, né? Mas ao mesmo tempo dá ao indivíduo o direito e a liberdade de em cada estado ter, digamos assim, ser aí de acordo com... Lá sim que é democrático, né? Então, imagina se a autonomia, mesmo que tivesse, digamos, um presidente que simboliza a figura do rei, né? Mas que os estados fossem praticamente autônomos, assim, aumenta a sensação de democracia, né? Aumenta um pouco essa sensação de democracia que dá essa liberdade de você procurar aquilo que não uma lei imposta, tipo, digamos, nacionalmente para todos os estados, sabe? Obrigando, né? Digamos que o estado aqui seja a favor do porte de armamento. E aí isso me alegra, me apraz e me satisfaz de alguma forma, aumenta minha sensação de segurança. Eu vou buscar esse estado para viver, né? Bom, e daí por diante. Comunidade, eu acho que dá, vamos ver aqui. Eu acho que o conceito de comunidade já é mais abrangente e começa a ser meio que utópico também, né? Conjunto de pessoas estreitamente unidas de maneira espontânea, comungando os mesmos ideais e as mesmas crenças e opiniões. Eu acho que esse daqui que é um conceito que a esquerda peca, não sei se esse cara é esquerdista ou não, porque não existe consenso, a não ser que seja de forma autoritária, né, de cima para baixo, né? Existe essa, principalmente a comunidade, a ideia que se tem de romantizar a comunidade, né, como se as pessoas ali tivessem, como a descrição aqui, comungando de forma espontânea, não é de forma espontânea, de forma muitas vezes obrigada por vias de digamos, insuficiência financeira, vamos dizer assim, comungando dos mesmos ideais, jamais, a não ser que seja um autoritarismo da própria comunidade, aí, a questão de líderes, aí, não posso falar o nome e tal. E as mesmas crenças e opiniões, ninguém tem mesmas crenças e opiniões. Essa ideia uniforme de crenças e opiniões aí não existe, a não ser em governos hipertirânicos e tal, sistemas de forma guiados por chefes de narco, não posso falar o nome do mesmo. De um modo geral, esses pontos de comunhão são responsáveis pela comunicação e interação mais próximas entre os membros componentes desse conjunto. Acho que está bem... Aquele negócio, né, cara, o cara que cria ou que opina, muitas vezes ele está distante, né, cara? Ele vai falar sobre comunidade, mas ele só leu sobre, ele nunca viveu a respeito. Eu acho que isso, grande erro do Marx e de boa parte dos marxistas são isso. Eles são materialistas históricos, mas eles não são empiristas, né? Eles não experimentaram a realidade na pele, não vivenciaram no dia a dia.